Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Finalmente eu livrei vocês da minha presença em algum programa. Tá vendo como é que Papai do Céu é bom? É só rezar que acontece, gente. Hoje eu não estou mostrando o meu rostinho lindo, belo, encantador. Porém, contudo, todavia, no entanto, hoje, às 21 horas, estarei no canal Geoforça, dando uma pala, falando sobre a situação gravíssima entre Ucrânia e Rússia. O tensionamento do Ocidente, depauperado, destruído, tentando a última jogada para tentar se safar da tragédia iminente. As forças identitárias do Norte, todas juntas, jogarão pó de arroz e cosméticos para tentar embaralhar os mísseis russos. Não percam hoje à noite. Grandes hordas de forças armadas LGBT, mulheres empoderadas, vidas negras importam, irão combater as forças do mal da Rússia, que nunca saiu de suas fronteiras, nunca saiu de sua casa, nunca mexeu com ninguém. A Rússia não incomoda ninguém, a Rússia cuida da sua vida, mas isso é pouco. São 17 milhões e meio de quilômetros de riquezas, fora outras ex-repúblicas soviéticas que se alinham com ela, e agora a China, aonde parece que os últimos ranços que existiam, as últimas rusgas foram eliminadas em torno do bem comum. E essa união sino-eslava simplesmente tirou o sono do Ocidente, em que pese que estão lá sem mexer com ninguém. E para isso, nós temos aqui do nosso lado o que nós vamos abordar agora. Nós temos aqui nesse momento o momento mais profundo, mais indigno da política brasileira. Eu fico rindo das pessoas que chegam e falam assim: o Rubem virou bolsonarista. Eu fico triste com essas pessoas, porque são pessoas que tranquilamente poderiam estar defendendo o Bolsonaro, porque são cegas, são idiotas, são tolos, imbecis, que procuram um programa, procuram um canal, para que esse canal cante música para eles. Gente, o YouTube está cheio de músicas, show. Eu, por exemplo, adoro um sertanejo, música de corno. Se você acha que é cult, que é culto, que é contra, dane-se, eu estou pouco me lixando, eu gosto. Eu assisto com o maior prazer, tomo minha cervejinha, ou tomo uma Coca-Cola, ou não bebo nada, fico e deito e durmo e escuto Eduardo Costa. O Eduardo Costa votou no Bolsonaro e eu estou cagando para isso, eu adoro ele cantando. Eu não quero ele como amante, eu não quero ele como namorado, eu não quero ele como consultor eleitoral. Eu quero que ele cante para mim, e de graça. Bruno e Marrone, a mesma coisa. Aguinaldo Timóteo, escuto Chico Buarque também, cada vez menos, porque essas pessoas tentaram politizar tudo e se tornaram hipócritas. Então me dá muito mais ojeriza. Os outros só quiseram ganhar dinheiro e mostrar a arte deles, mas escuto todo mundo, numa boa. É isso que eu faço. É essa a minha diversão do dia a dia. É a isso que eu me dedico no tempo de folga. É isso que eu vejo no YouTube. Quando eu quero ver uma análise, eu tento procurar alguma coisa em vão. Eu vejo Vila, Caterva e todos os outros simplesmente destilando um ódio contra o Bolsonaro, que vamos dizer assim, parafraseando o meu amigo e colaborador Tito, o Bolsonaro, se chegar para fora agora e falar que o céu é azul, a esquerda vai ser obrigada a contestar, apesar do céu estar azul. Parece a história do Rei Nu. Todo mundo conhece a história do Rei Nu e eu não vou repeti-la aqui. Quem quiser, que pegue um pouco de cultura e que vá adquirir um pouco de cultura geral. A maioria aqui dos meus seguidores conhece a história. Então é o seguinte, para não ficar mal, as pessoas acabam repetindo aquilo que não acreditam e que não veem. É a mesma coisa do Bolsonaro. Então, quando eu analiso o governo do Bolsonaro, eu sou obrigado a aturar imbecis, idiotas e doentes mentais que chegam aqui, que não têm um pingo de capacidade analítica, que simplesmente transformam qualquer política num joguinho de futebol rastaquera.
esse tipo de coisa. Bolsonaro é, sem dúvida alguma, o mais tosco e primitivo presidente que nós tivemos. Ele só não é pior do que a Dilma, porque nada é pior do que a Dilma. Bolsonaro, mal ou bem, destruindo o Brasil, entregando ele na mão de Paulo Guedes, não consegue fazer muita coisa diferente do que se propôs a fazer desde o começo. Ele é um inculto, um irracional, não é burro, como a gente falava, eu e meu amigo Wagner. Eu gosto de citar as pessoas porque a gente conversa fora daqui, bate papo, troca mensagem. Ele não é burro, ele é primitivo, ele é tosco. Ele tem uma rara habilidade para conspiração. Eu recebi aqui, até foi do Wagner mesmo, alguma coisa atribuída ao Bolsonaro, segundo ele, dele mesmo, uma pataguada, uma idiotice. Ele fala que nos momentos difíceis, eu custo acreditar que ele escreveu essa palhaçada, essa imbecilidade sem pé nem cabeça, que ele diz que nos momentos difíceis deve se unir forças, nunca ofender exatamente aquele que pode ser decisivo nesse salvamento. Se a facada tivesse sido fatal, vocês lembram que eu nunca falei nada sobre a facada, não me cabe isso. Se Ciro e Haddad e outros não se manifestaram, não sou eu que vou me manifestar. Eu tenho a minha ideia tranquilamente sobre isso aí, e honestamente sei da verdade. Rubem, você sabe da verdade? Sei. Foi o quê? Não vou tocar no assunto. Deixa pra lá. Cada um tire suas conclusões. Não desagregue, some, acredite. Se a facada tivesse sido fatal, hoje você teria como presidente Haddad ou Ciro. Sua liberdade certamente não existiria. Eu queria saber de onde esse débil mental, esse retardado, esse jumento que nos guia, tirou essa ideia tosca. Hoje você está tendo uma amostra do que é o comunismo e quem são os protótipos. O artigo 5º, ele cita o artigo 5º da Constituição, a nossa bandeira verde e amarela, e esquece que, como um bom canalha, vende o Brasil a troco de miséria, de esmola, e que mata o povo de fome. Um povo num momento terrível. Hoje você está vendo uma amostra do que é o comunismo, que são os protótipos de ditadores, aqueles que decretam proibição de cultos, toque de recolher, expropriação de imóveis, restrição de deslocamentos. Ou seja, faz um samba do crioulo doido, ridículo e tosco, típico dele, da sua cultura, porque a cultura dele é nenhuma. O Bolsonaro é um boçal. Como falamos, não é burro. Cada vez mais a população está ficando sem emprego, renda e meios de sobrevivência. O caos bate na porta dos brasileiros. Talvez se tivesse um presidente isso não acontecesse, mas temos um merda. Pergunte o que cada um de nós poderá fazer pelo Brasil e sua liberdade. E prepare-se. Teoricamente, o Bolsonaro estaria conclamando seu povo para uma revolução, uma guerra. Mas, na realidade, isso daí é a forma tosca como o Bolsonaro vem a público gritar help. Ele não está abertamente chamando para uma guerra civil, até sonharia com isso. Ele é um despreparado, em pânico, que não sabe fazer nada diante de problemas, e com a capacidade cognitiva primitiva, o resultado é essa tosquice aí. Teríamos que avisar para o nobre anencéfalo que ocupa a presidência que a China, o país comunista que passa longe desse comunismo que ele inventou na cabeça dele, não tem lockdown, está vivendo normalmente, muito bem, obrigado, dividindo renda entre seu povo. E sobre isso eu falei que Bolsonaro lançou esse panfleto apócrifo, ridículo, patético, tentando pela milésima vez se segurar o seu governo pendurado nos pentelhos do comunismo. Ninguém mais aguenta essa cantilena. Toda a sua tragédia pessoal, eu, Rubem Gonzalez, previ em outubro, quando avisei que esse demente, que se ele não colocasse um auxílio robusto para o povo no orçamento de 2021, ele iria se arrebentar. E é o que está acontecendo. Popularidade o ano passado inteiro, vindo e advindo de R$ 1.200, R$ 600 de ajuda, depois caiu para 300 e depois ele em janeiro falou que cada um fosse se fuder e arrumar dinheiro em outro lugar, porque Paulo Guedes estaria dedicado a torrar o Brasil por 1% do seu valor. Paulo Guedes, como todo economista, vindo da divindade das escolas americanas, sempre tem no bolso a fórmula mágica de fazer o povo comer menos e trabalhar mais. Isso daí é a regra do mercado.
E como o Bolsonaro é um estúpido, um idiota, um ignorante com QI de ameba, além de não ter capacidade nenhuma de decisão, é um frouxo, haja vista que a única coisa boa que o Bolsonaro é em conspiração. Vamos falar isso mais para frente. Nisso ele é sensacional. Sabe fazer como ninguém e tentar manobrar essa sua boiada cada vez mais anêmica em direção à sua defesa, que está cada vez mais baixa, cada vez mais difícil defender o Bolsonaro, porque o feijão falta na mesa, o óleo está pelo preço, provavelmente, do uísque escocês, e o povo não tem renda. Tudo que se paga no Brasil é em dólar, tudo que se ganha, quando se ganha, é em reais. R$ 150 de ajuda de custo, como eu falei. Se você for comprar uma corda de bom tamanho, com certificação da BNT, os R$ 150 não dão. E agora me aparece do nada o Cajuru. Cajuru é aquele cara que já disse que deu o juru e não gostou, e depois voltou. Ele já deu o caju, o juru e o resto que rima com tudo isso. Mas não falarei aqui. Esse rapaz, essa figura ridícula e que mostra o nível que a nossa população está desesperançada a votar num traste desse, chega e se torna a pedra angular do governo Bolsonaro, mostrando por um lado algo comum, mas que não pode ser colocado em público, tá? Pela análise de vários juristas, vai dizer se cabe impeachment para um, para os dois ou para ambos. Se bem que fica difícil até manter ambos depois disso. Mas, depois do que Dilma fez, tudo é possível nesse país de Araque. Esse país que vive tentando cometer araquiri. Mesmo que esse, aliás, se chame originalmente seppuku, para rimar com cajuru, com o juru e com tudo que ele já usou um dia como ferramenta sexual. Por isso que estamos bem ferrados com isso aí. Para deixar claro para vocês que o áudio vazado do Cajuru, eu falei que iria conversar sobre esse assunto mais aqui para frente, e eu tenho que dar nome aos bois, a situação toda. O áudio vazado do Cajuru é uma clara tentativa de manipulação, um falso vazamento, que funciona dentro da ótica minimalista neural do Bolsonaro. Veja você que durante todo o discurso ele é extremamente polido e ético. A conversa se torna totalmente formal, ele é educado e cria uma narrativa indireta em que ele é o santo, o seu governo é santo e que os governadores devem ser chamados para dentro da CPI. O que eu acho até lógico, é verdade. Essa parte da retórica dele é totalmente pertinente. Claro, se é uma CPI sobre o maior cabo eleitoral dos últimos tempos, já que Paulo Guedes, enquanto isso, faz como todo o ladrão que tem tempo para roubar, tempo marcado, como eu falei, a sirene da polícia se ouve ao longe e ele desesperadamente tenta torrar o que pode, passar tudo nos cobres e transferir de um patrimônio para o outro, o patrimônio público para o privado. O BTG Pactual se torna a maior força do país. Se alguém tiver que fazer uma CPI aqui, ele lançar agora, é uma CPI do BTG Pactual. Eu quero saber cadê a oposição, cadê o Lula, cadê o Ciro Gomes, cadê essa turma toda para lançar imediatamente uma CPI do BTG Pactual? Como o BTG Pactual se transformou nisso tudo? Tendo simplesmente como seu principal acionista, dono e testa de ferro, todo mundo sabe disso, até as pedras da rua sabem que Paulo Guedes é o CEO do BTG Pactual, mesmo que formalmente não seja, mas todo mundo sabe quem manda ali. Eu queria sim, antes disso aí, uma CPI do BTG Pactual. Quem é o BTG Pactual? Por que se transformou isso? Como foi a Marítima no governo do FHC? Quem era a Marítima de German Fomobric, com o seu genro? Mas não vou entrar aqui no FHC não, porque vai ter gente aqui da esquerda, da New Left, revoltado e querendo defender o patife do FHC a qualquer ponto, porque você, para saber como está o humor de um petista, você tem que pegar a cotação, igual a da Bolsa. Você tem que saber de manhã cedo se eles são contra o STF ou a favor, se eles são contra fulano ou a favor. Eles um dia estão a favor do Lobão, outro dia estão contra, de acordo com o negócio. A única pessoa
pessoa que eles escolheram para inimigo eterno, para colocar uma marca em cima, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é lugar comum, é a Golden Share, tá? Não é shower, não. A Golden Share, a ação de ouro deles é o Bolsonaro. Então, como eu falei, o áudio vazado do Cajuru é uma tentativa clara de manipulação, é um falso vazamento. Bolsonaro está muito educado, como disse mesmo também, conversando trocando ideias com meu amigo Wagner, a gente chegou a essa conclusão, tá? Chegou ele e qualquer pessoa inteligente. Ele está muito polido, muito educado, com as palavras muito redondas. Parece aquele ator de quinta categoria de filme fajuto, que ganhou uma quentinha para trabalhar e que tem a expressão dramática de uma ostra fechada. Fala exatamente o que está lido no texto e mal lido. E quando ele parte para cima do STF, ele parte com a sua retórica histórica. Ele usa os mesmos argumentos que usa para colocar a boiada contra o STF, o que demonstra claramente que sua intenção real é tensionar em cima do STF e colocá-los na parede, tá? Para que a CPI caminhe toda por igual, seja ampla e abrangente. Nesse momento, Jorge Cajuru já teve uma diarreia e uma diverticulite retroanal providenciais para sair de cena e ver de longe a merda que vai dar. Provavelmente a obtusidade intelectual do Bolsonaro não deixou ele enxergar que as complicações são maiores que isso, pois divulgar vídeos e áudios do presidente só cabe com alguém envolvido até o talo como a Dilma. Legalmente, pode caber até um pedido de impeachment para ambos, porque um se refere numa clara intromissão junto ao STF. Porém, ele acha que isso daí vai conclamar a sua boiada a aparecer às ruas. Um típico não me deixem só do Collor, mas na linguagem bolsonarista. Eu, no final das contas, acredito que nada irá acontecer. Vai ficar tudo no campo da retórica, da cortina de fumaça, enquanto o nosso dileto e incansável Paulo Guedes se apressa cada vez mais em carregar o que pode nas costas. Típico ladrão arrombador, com o cronômetro ligado, ele tem o tempo exato em que a polícia vai chegar ao local. Já falei isso de novo. O problema é que a ganância pode ser que leve ele a extrapolar o tempo. A negativa em distribuir umas migalhas para os pobres é um claro exemplo disso. Paulo Guedes hoje caminha sobre o fio da navalha e chamou Bolsonaro para fazer o mesmo. Bolsonaro provavelmente está superdimensionando a sua capacidade eloquente e parece que nem os discursos toscos e patéticos pendurado no saco vermelho do comunismo, que não existe nem na China, parece que não empolga mais a sua boiada. Acho melhor usarmos sal para eles lamber e música de corno, como eu gosto de ouvir, de dupla sertaneja, que eu tanto gosto, como já disse. Talvez isso atraia a boiada melhor do que esse pano vermelho encardido, que é uma roupa que já não lhe cabe mais. Como diria Belchior, eu gosto de música ruim, mas eu também gosto de música boa. Essa é a vantagem. Esse é o quadro que nós temos de Bolsonaro no momento. O futuro é um jogo de xadrez jogado em Brasília a várias mãos. A situação pega fogo no Donbass, pega fogo na Europa, os Estados Unidos está por um pentelho, a NATO está por um pentelho, a ONU caquética não tem o que falar, porque a Rússia já disse que não tem conversa, a Rússia tensionou ao máximo, isso você vai saber hoje de noite. E para melhorar tudo, ainda temos um bom conselho para a nossa esquerda. A New Left, a esquerda gaysista, tá, dos direitos humanos, disso, daquilo. O Equador ontem, o povo do Equador, entre o identitarismo e a roubalheira da direita, preferiu a roubalheira da direita, a destruição do Estado, porque eles viram mais perigo, tá, em hordas identitárias, criando pautas esdrúxulas em um país que passa fome, do que continuar reelegendo a direita ladra. Provavelmente não sobrará nada do Equador, será uma terra arrasada. Porém, a opção para o povo, que vive na miséria, mergulhado na miséria, não tinha nada de bom. Talvez fosse bom para os grupos neoliftianos do Equador, iguais aos daqui.
E uma luz no fim do túnel, que talvez não seja um trem, vem exatamente do Peru. Pedro Castilho, esquerda raiz, que não é chegado a identitarismo, que não tem conversinha babaca, que fala a língua do povo, cresce na preferência popular e se torna o virtual líder para o segundo turno. Provavelmente pode ser eleito. O seu público vai crescendo dia a dia e já fecha com 3 vezes os votos que a mídia canalha, bandida e comprada do Peru, no mesmo nível da brasileira. Afinal de contas, a Lava Jato fez desgraça lá como fez aqui. Simplesmente o candidato do mercado está em 4º lugar, quando eles diriam que seria o líder na manipulação. E Pedro Castilho lidera numa crescente, com 55% dos votos. Ele faz ampliar a sua vantagem. Seus votos, ele que é um professor primário, só que não identitário, não ligado ao PSOL, ele parece mais um ativista realmente do campo comunista, marxista, stalinista. O negócio dele é porrada mesmo, é botar todo mundo para fora e, atenção, acabar com a Suprema Corte peruana, que ele chama de um local de interesse dos grandes, dos poderosos. Aqui ninguém tem coragem de ter uma pauta dessa, todo mundo se curva ao sistema, só temos candidatos frouxos e covardes. O único candidato que faz alguma coisa, fala alguma coisa no momento, é o Cabo Daciolo, só que fala de forma difusa e sem ter um ponto de amplificação. Ele não começou uma campanha nacional de divulgação do seu conteúdo. De graça para ele, eu já diria, tire o nome Cabo, porque o povo brasileiro é elitista e gosta de votar de capitão para cima, ou de coronel, de general, não gosta de cabo, porque o cabo parece com ele. E o povo brasileiro gosta de ser mandado e dominado. Ninguém vai querer ser mandado e dominado por um cabo, muito menos as Forças Armadas, elitistas, e com um modelo totalmente defasado, ridículo e patético. Nós hoje temos uma escola subamericanoide do Sul, aonde todo mundo pensa, crer, ver, inclusive de Jango para cá, que a 5ª Frota vai aportar aqui. A 5ª Frota não tem coragem de aportar em nenhum lugar do mundo, e não é aqui que ela vai aportar. A partir do momento que você faça as costuras certas, você se coloque do jeito certo. A 5ª Frota não entrou em Cuba, a 5ª Frota não teve peito de entrar na Venezuela. Fazem o que fazem, terrorismo, sabotagens, tudo quanto é crime, fazem, roubam o país, como a Inglaterra que ficou com o ouro da Venezuela, fazem tudo isso, mas peito para entrar para dentro não tem, como não teriam peito de entrar para dentro do Brasil. O que te leva a crer que uma nação com uma 5ª Frota tão poderosa e outras frotas que poderiam ser deslocadas, não tem peito para entrar em Cuba, que tem a população do Rio de Janeiro e um pouco maior do que o Rio de Janeiro, e teria peito de entrar no Brasil? Alguém que não tem peito de entrar na Venezuela, que tem o tamanho de Minas e Bahia e a população de São Paulo, não teve peito para entrar lá, vai ter peito de entrar no Brasil? Ninguém vai ter peito de entrar no Brasil. A resposta seria imediata, mas como todos os nossos políticos são aculturados, vieram da cultura americana, todos eles estudaram em Harvard, todos eles querem especialização lá, parece que todos eles têm um umbigo amarrado com o Mickey Mouse, com o Orlando e com aquelas praias ridículas e aquele povo cafona, e que é o sonho de consumo, inclusive, dos nossos magistrados federais, e morar em Miami como ridículo e tosco, uma cidade que é mal vista até pelos próprios americanos, como sendo uma cidade onde mais de 60% da população nem inglês fala. Tem brasileiro que mora há 10 anos em Miami e não fala inglês, porque ele fala portunhol e brasileiro, e com isso aí ele toca o barco. Aquilo ali é uma Sodoma e Gomorra sul-americana, é o porto de entrada, é o centro de triagem para o primeiro mundo acima. Aquilo não é primeiro mundo, aquilo ali é um lugar, é um santuário dos corruptos sul-americanos. Aquilo é a Avenida Foch dos Estados Unidos. A Avenida Foch é onde está o nosso nobre FHC,
com um apartamento de 60 a 80 milhões de reais e que seu Lula nunca teve coragem, nem peito, nem culhões, nem disposição de tocar fogo e falar quem é que ia fazer aquilo. Claro, FHC hoje é amigo de infância dele, como já foi amigo de infância antes, provando que aqui tudo parece uma farsa. Tudo cheira a farsa. Pedro Castilho hoje é o cheiro de algo que pode mudar. A Colômbia pode ficar em maus lençóis, espremida entre um Peru cada vez mais bolivariano, de raiz, e a República Bolivariana da Venezuela, chamada por idiotas daqui como ditadura. Ditadura para esse povo é o povo ter vergonha na cara, ter peito, ter culhões, encarar o mundo, mesmo contra seus vendidos nacionais. Aqui o que não falta é vendido nacional. Aqui, quando se denuncia um ladrão, é para ir roubar no lugar dele, não é para acabar com a ladruagem. E assim eu vou terminando esse áudio aqui de hoje, para matar a saudade de vocês. Um abraço para todo mundo, um beijo, um queijo. Amanhã tem Paulão, amanhã, hoje à noite, às 21 horas ou 21h15, não sei o horário ainda, 15 minutos passam rápido, não tem problema, no Geoforça você vai entender o que está acontecendo lá em cima. Como a Rússia tensionou e como a Rússia não blefou, jogou em cima da mesa. Parece Ford Ases. Só um Royal Street Flash para ganhar isso. Mas todo jogador de pôquer sabe que Royal Street Flash não existe. É um acidente. E acidentes não ganham guerra. Acidentes normalmente derrubam as guerras e acabam com elas. O Ford Ases está em cima da mesa. Como falei, só um Royal Street Flash para ganhar disso aí. Vai ser difícil, mas à noite você vai entender isso. E amanhã, às 19 horas se você tiver de terno e gravata, se você tiver de short e manga de camisa, são 7 horas da noite. Felipe Quintas, eu e Paulão, grande Paulão da Petrobras, soltando verbo, mostrando para você como o Brasil está sendo assaltado e roubado. O dinheiro que falta para você, que falta para a sua ajuda básica, para comprar 1 quilo de feijão, para comprar um vidrinho de Novalgina, para comprar alguma coisa, para comprar uma misturinha para botar na sua comida, que não existe, sobra para outros, sobra para quem rouba o Brasil. Se é para ter CPI, eu quero uma CPI do BTG Pactual, eu quero uma CPI da equipe econômica brasileira. A da Covid tem tempo, a gente espera, não tem problema nenhum. Esse é o recado que eu tinha para dar hoje. Muito obrigado. Até mais tarde, se Deus quiser, ele há de querer. E de lambuja, amanhã, às 8h30 da manhã, ainda temos o Pão na Chapa. Realmente eu estou numa atividade frenética. Muito obrigado e até mais tarde.